Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Que bom ter a sua companhia para mais essa análise, né? A gente vai mergulhar fundo nos julgados mais quentes. Hoje, a gente começa com o informativo 793 do STJ. É o nosso primeiro bloco sobre ele. Exatamente. Olha, já começamos com 6 julgados bem importantes, viu? Temas variados, a gente vai passar por direito administrativo, processual civil, tributário, penal, bastante coisa. Ótimo. Gosto assim, variado. Então vamos direto ao ponto. O primeiro é um repetitivo, né? Tema 1141, primeira sessão, administrativo e processual civil. Sobre prescrição, é isso? Precatório cancelado. Isso mesmo, é o Respom 1961624 lá do Ceará. A tese central é a seguinte: se você teve um precatório ou RPV cancelado por aquela lei de 2017, a 13463, você tem 5 anos para pedir uma nova expedição. É o prazo do decreto 20910, a regra geral contra a fazenda pública. 5 anos? Mas a partir de quando? Do cancelamento em si ou tem algum detalhe? Porque isso muda tudo, né? Tem um detalhe crucial, sim. Aí que está o pulo do gato. O STJ afirmou que o prazo começa a contar da notificação do credor sobre o cancelamento. É o que diz o parágrafo 4º do artigo 2º da própria lei. Aplicaram a teoria da actionata subjetiva. Ah, a actionata subjetiva. Ou seja, o prazo só corre quando eu sei que o meu direito foi violado. Nesse caso, quando sou notificado do cancelamento. Certo? Perfeito. O tribunal reforçou que não basta o cancelamento automático. A ciência do credor é um marco inicial. Protege quem poderia ser pego de surpresa, né? Entendi. Faz todo sentido. Dá mais segurança para o credor. Bom, seguindo na primeira sessão, vamos para o OAB. Tema 1179. Esse é sobre a anuidade de sociedade de advogados. Os conselhos podem cobrar ou não? A resposta do STJ foi um não bem claro. Conselhos sessionais da OAB não podem cobrar anuidade de sociedades de advogados. Ué, mas por quê? As sociedades se beneficiam da estrutura? Qual a lógica? A lógica está na lei, no Estatuto da Advocacia, a Lei 8906 de 94. Ela é bem específica. Diz que inscrição e pagamento de anuidade são para pessoas físicas, advogados e estagiários, artigo 8º. E as sociedades? Elas não se inscrevem? Não, as sociedades são registradas no conselho. É um ato diferente, para ganhar personalidade jurídica e tal. Quem exerce a advocacia e, portanto, se inscreve são os sócios, as pessoas físicas. Com o artigo 46, que fala da competência para cobrar anuidade, só menciona os inscritos. Não dá para estender para quem é só registrado. Peguei. É uma diferença sutil na palavra, mas com impacto financeiro direto. Interessante. Agora vamos para o tributário. Tema 1187, também da primeira sessão. Parcelamento daquela lei famosa de 2009, a 11941. A questão é sobre a redução dos juros de mora. Como funciona esse desconto? Certo. O STJ definiu que a redução dos juros que a lei previa, ela se aplica depois que a dívida toda é consolidada. E o ponto principal, o desconto percentual dos juros incide sobre o montante original desses juros. Espera aí. Deixa eu ver se entendi. Consolida tudo. Principal, multa, juros. Aí aplica o desconto dos juros sobre o valor total dos juros que estavam lá no começo. Exatamente. Mesmo que a multa tenha tido uma redução grande, até de 100% em alguns casos, Sim, lembro disso. isso não diminui a base de cálculo para o desconto dos juros. A lei tratou cada coisa separada, um percentual para a multa, outro para os juros. Então, se a lei dava, por exemplo, 45% de redução nos juros, é 45% sobre o valor histórico dos juros, e não sobre o valor recalculado depois de tirar a multa. Ah, entendi. A interpretação foi mais literal, tratando cada rubrica de forma isolada nos descontos. Beleza. Mudando de área agora. Direito Penal na terceira sessão. Tema 1172. Reincidência específica. Ser reincidente no mesmo tipo de crime, tipo furto e depois furto de novo, isso, por si só, já aumenta a pena mais do que o normal 1/6 da agravante? Então, a tese que o STJ afirmou é que não.
a reincidência específica, por si só, não justifica agravar a pena numa fração maior que 1/6. Mas não parece mais grave cometer o mesmo erro? Qual o fundamento para não agravar mais automaticamente? O fundamento é histórico e legal. Uma lei lá de 1977, a 6.416, acabou com a diferenciação entre reincidência genérica e específica para fins do agravamento padrão da pena. Desde então, para usar uma fração maior que 1/16, mesmo na reincidência específica, o juiz precisa de mais. Precisa de uma fundamentação concreta, sabe? Mostrar por que aquele caso específico, com base nas circunstâncias, demonstram uma reprovabilidade maior. Não basta só dizer, é reincidente específico. Entendi. Tem que ir além do rótulo e justificar concretamente. Clareza importante para a dosimetria, sem dúvida. Seguindo na terceira sessão, tema 1205, princípio da insignificância. Outro tema super relevante no dia a dia penal. A questão é, se a pessoa furta algo, mas devolve logo em seguida, tudo certinho, isso já basta para aplicar a insignificância? O famoso crime de bagatela? Não, não basta. O STJ reforçou o entendimento que já vinha se consolidando. A restituição imediata e integral do bem, sozinha, isoladamente, não é suficiente. Mas a devolução não mostra que o dano foi mínimo ou até zerado, que a lesão foi inexpressiva. Mostra um dos aspectos, sim, mostra a inexpressividade da lesão jurídica patrimonial. Mas a insignificância, segundo o STF e o STJ, seguem essa linha. Exige mais. É preciso analisar aquele conjunto de vetores, lembra? Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a tal inexpressividade da lesão. A devolução pesa na análise da lesão, claro, mas não apaga a análise da conduta em si, da periculosidade, da reprovabilidade. A análise é multifatorial. Certo. Não dá para olhar só para o resultado final do patrimônio, tem que ver o filme todo, que faz sentido. Para fechar este bloco, um caso que não é repetitivo, mas é interessante. Um RESP julgado pela segunda turma, Direito Administrativo RESP 2.031.548 do Ceará também. Sobre o programa Mais Médicos e uma médica cubana. Que situação foi essa? Foi o seguinte, essa médica participava do programa pela Cooperação Brasil-Cuba. Aí teve aquela ruptura, né? E ela foi repatriada para Cuba. Depois de um tempo, ela quis voltar para o Brasil e reingressar no Mais Médicos, num edital específico para quem já tinha participado. Só que tinha um requisito, que era estar no Brasil na data da publicação de uma medida provisória, a MP 890 de 2019. E ela não estava, porque tinha sido repatriada à força, basicamente. E aí? Ela perdeu a chance por causa disso. Como o STJ viu essa questão? Então, o tribunal foi além da letra fria da lei. Fez uma interpretação que a gente chama de finalística ou teleológica. Olhou para o propósito da norma. Entendeu que aquele requisito de estar no Brasil visava, na verdade, alcançar os médicos que já tinham demonstrado uma intenção real de morar aqui, de fixar residência. Como ela conseguiu comprovar que voltou para o Brasil logo que pôde depois da repatriação e que já tinha essa intenção de ficar antes mesmo da MP, o STJ considerou que ela se encaixava no espírito da lei, mesmo com aquela ausência breve e justificada. Permitiram que ela participasse do chamamento. Puxa, que interessante. Uma decisão que olhou a situação concreta e o objetivo da regra, não só a formalidade. Muito bom. Realmente, hein? Que variedade de temas desse bloco. Fomos da prescrição contra a fazenda, passamos por OAB, tributos e chegamos fundo no penal e em questões bem específicas do administrativo. Pois é, e mostra como a jurisprudência está sempre viva, né? Cada decisão dessas tem um impacto real para quem advoga, para quem julga, para a administração e, claro, para as pessoas envolvidas. Fica o lembrete da importância de estar sempre atualizado e de refletir também, né? Como esses entendimentos vão moldando o nosso direito. Exato. Bom, essa foi a nossa análise de hoje, deste primeiro bloco do Informativo 793. A gente agradece muito a companhia e fica o convite. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa exploração. Até lá. Olá! Vamos então para o nosso último bloco de análise do Informativo 793 do STJ. Isso aí.
Continuando de onde a gente parou, né? Agora com os 5 julgados finais que separamos. Exatamente. Temas variados, hein? Direito autoral, processo civil, consumidor e até uma revisão importante em penal. Bastante coisa. Vamos começar com o RESP 1.831.080, lá de São Paulo. O caso da foto usada em rede social sem permissão, né? Isso. Uma empresa de turismo que pegou uma fotografia, uma obra artística, né? Protegida pela lei, e usou para fins comerciais, sem pedir, sem pagar e sem dar o crédito. E aí a decisão foi? Bom, a terceira turma confirmou o que a lei já diz, né? Isso é contrafação. Viola o direito do fotógrafo de explorar a obra e também o direito moral dele de ser reconhecido como autor. O fato de ser para fim comercial foi decisivo, sabe? Afastou qualquer desculpa. Ah, entendi. Então a consequência é clara. Tem que indenizar. Dano moral e dano patrimonial. Quer dizer que aquela ideia de tá na internet é público não cola, principalmente para a empresa. De jeito nenhum. A facilidade de copiar não tira a proteção legal, né? O recado é, vai usar a imagem de terceiro para ganhar dinheiro? Tem que ter cuidado. Tem que ter autorização. Senão, a conta chega. Certo, faz todo sentido. Agora, mudando para processo civil, o RESP 2.090.733 de Tocantins. A questão era sobre a hipoteca judiciária. Isso. Aquela garantia que pode ser registrada quando sai a sentença, né? Lá do artigo 495 do CPC. A dúvida era, só registrar essa hipoteca já livra o devedor da multa e dos honorários de 10% do artigo 523? Aqueles que vêm se não pagar no prazo? E a resposta foi? Não, a terceira turma foi bem clara. A multa e os honorários, eles decorrem da falta de pagamento voluntário. Ponto. A hipoteca é só uma garantia para a execução futura, ela não é o pagamento em si. Ah, tá. Para escapar da multa e dos honorários, só depositando o valor certinho, voluntariamente, no prazo. Não tem atalho. Entendi. Então, para o devedor, não adianta pensar, mas meu imóvel está lá garantindo. Se não depositar o dinheiro, a multa e os honorários vêm do mesmo jeito, né? Exatamente. Uma coisa é garantir, outra coisa é pagar e cumprir a ordem judicial no tempo certo. São coisas diferentes. Perfeito. Seguindo na terceira turma, o RESP 2.069.003, do Mato Grosso do Sul. Esse é sobre negativação indevida. Um endossatário de duplicata que manteve o nome do devedor sujo mesmo depois da dívida quitada com o credor original. Esse caso tem um detalhe importante. A má-fé do endossatário. Geralmente quem recebe o título por endosso tá assim, protegido de problemas lá da origem, né? Sim. Mas aqui, se ficar provado que esse endossatário sabia que a dívida já tinha sido paga, seja antes ou depois do endosso, e mesmo assim manteve a negativação, aí ele age de má-fé. E aí responde pelo dano. Responde. E isso solidariamente com o credor original, o endossante. Pelo dano moral, que nesses casos de negativação indevida, a gente sabe, é in re ipsa, presumido. Outro ponto. Não precisa processar os dois juntos obrigatoriamente. Não tem litis consórcio necessário. O devedor pode escolher. Entendi. Então a boa-fé do endossatário não é absoluta. Se ele sabe da quitação, a responsabilidade bate na porta dele também. Exato. E tem aquele dever geral, né, que o STJ já fixou. Quem está com um crédito tem que pedir a baixa da negativação em 5 dias úteis depois do pagamento. Se o endossatário sabia da quitação, essa obrigação passa a ser dele. Certo. Agora, saindo um pouco do processo, vamos para o direito civil. O ARESP, né? 2.604.554 da Bahia. Atraso na entrega de imóvel na planta. Sempre dá dano moral. Então a quarta turma seguiu a linha do STJ. Depende. Não é automático. Precisa ver se o atraso causou mais do que um simples aborrecimento. E nesse caso específico, causou. Causou. O atraso foi significativo mesmo contando a tolerância. E o ponto-chave foi que isso frustrou um plano muito concreto da compradora. Ela ia se casar e contava com o imóvel para morar logo depois. O casamento foi marcado com base na data de entrega. Nossa! Essa frustração de uma expectativa legítima, ligada a um momento importante da vida, foi o que configurou o dano moral. Não foi só que chato, atrasou. Foi algo que impactou um projeto de vida, sabe? Entendi perfeitamente. O impacto concreto na vida da pessoa é o que faz a diferença, então, não o atraso por si só. Isso mesmo. A análise é bem caso a caso.
olhando as consequências reais na vida do comprador. E para fechar o informativo 793, a gente tem uma coisa um pouco diferente, né? Não é um julgado finalizado, mas uma afetação para revisão de tema repetitivo. O tema 931. Exato. Importantíssimo isso na área penal. A terceira sessão decidiu reavaliar o tema 931. Os recursos afetados são os RESPs 2.024.901 e o 2.090.454. E o que exatamente eles vão reavaliar nesse tema? A questão é, precisa mesmo comprovar que o condenado não tem dinheiro, que é hipossuficiente, para que o não pagamento da pena de multa deixe de impedir a extinção da punibilidade dele? Hoje, o tema 931 diz que precisa dessa comprovação. E se mudarem isso? O impacto pode ser grande, né? Enorme. Pode mudar a vida de muita gente, especialmente a população de baixa renda, que já cumpriu a pena de prisão, mas continua presa ao processo criminal só por causa da multa que não tem como pagar. É uma questão social forte por trás disso. Sem dúvida. E levanta aquela reflexão, né? Até que ponto a pena de multa, que é uma dívida, deve ter esse poder de perpetuar os efeitos de uma condenação para quem já cumpriu a pena principal e, comprovadamente, não pode pagar? É algo para a gente ficar de olho no que a terceira sessão vai decidir. Excelente ponto para a gente pensar. Bom, com isso, então, a gente encerra a nossa análise dos destaques do informativo 793 do STJ. Foi uma boa passada, né? Decisões relevantes em várias áreas. Vale a pena conferir os detalhes e, claro, acompanhar essa revisão do tema 931. Esperamos que essa conversa tenha sido útil para quem nos ouve. Se você gostou, se ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no nosso canal Juris 360 Lab, no YouTube. E deixa o like também, que ajuda a gente. Isso aí. Muito obrigada pela companhia e pela audiência aqui no Juris 360 Lab. Até a próxima. Até mais.